Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no canal Alma Luz. Nesse canal a gente faz o estudo do Evangelho no lar todos os dias e seguindo exatamente os Evangelhos. Nós estamos no Evangelho de Mateus, lemos de forma sequencial os versículos para ajudar no nosso entendimento, no nosso aprofundamento, para a gente poder tentar extrair o máximo dessas lições maravilhosas que o nosso Mestre amado Jesus deixou para nós aí como roteiro de vida. E aí a gente tem que aproveitar, né? Então fica o convite, vem com a gente. Estamos aqui lendo o livro Vinha de Luz também, porque a gente faz a leitura de um livrinho de mensagens, sempre antes de dar início. Então, vamos começar? Vou ler o livro Vinha de Luz, mensagem de número 27, que se chama Indicação de Pedro. Aparta-te-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga-a. É uma frase de Pedro, que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações, e é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos, aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e, acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil no desprendimento de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Essa é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o foro íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal ou fira-se-nos a alma. Abatemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível, identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Nós convidamos todos agora a fazer uma oração conosco. Pedimos que fechem os olhos e respirem fundo para irem já recebendo as energias que a espiritualidade amiga prepara para nós, para nos colocar em sintonia uns com os outros. E em unindo pensamentos e sentimentos, nós elevamos uma prece ao nosso amado Mestre Jesus. Mestre amado, gratidão vos damos por a graça de tê-lo em nossas vidas, pela graça de ter sido permitido que recebêssemos a sua presença encarnado aqui na Terra, pela graça de ter sido deixado para nós esse tesouro que são os Evangelhos, através dos quais podemos entrar em contato com as suas mensagens, aquelas que o Senhor deixou para nós como roteiro de vida, nos indicando o melhor caminho a seguir e nos ajudando, nos dando forças nos momentos de dor, de sofrimento. Que a gente possa fazer uso dessas lições de forma não só a promover
uma autotransformação que é tão importante para cada um de nós e para o nosso planeta, mas também para promover atitudes mais fraternas, mais solidárias, fazendo com que a gente, através das nossas atitudes, permitamos a implantação do reino de Deus na Terra também, além de o fato de sabermos que Ele está dentro de nós, que Ele então possa se exteriorizar e possamos vivenciá-lo dentro da sociedade em que vivemos, no nosso planeta. Mestre, se conosco, inspira-nos, ampara-nos, proteja-nos essa noite. Muito obrigada e que assim seja. Pessoal, hoje nós vamos começar o capítulo 3º do Evangelho de Mateus. Então já lemos aí algumas coisas, até depois do nascimento de Jesus, né? A família estava exilada no Egito e agora está voltando para Israel e vai se fixar em Nazaré. E agora, nós vamos hoje, gente, ler 2 versículos, porque eu acho que vai ficar vai dar mais subsídio para a gente poder conversar a respeito do tema, né, que a gente eventualmente encontrar aqui na parte da interpretação. E vamos lá então, versículo 1 do capítulo 3. E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Para as mães, né, a gente sabe que no Evangelho de Mateus não relata essa parte, mas a gente sabe que nos outros evangelhos se fala a respeito da visita, inclusive, de Maria, a mãe de João Batista, né, da dificuldade que ela tinha também de engravidar, querendo mostrar para a gente que João Batista também era um missionário dessa falange que veio com Jesus, né, para ajudar a promover essa mensagem evangélica, né, a chegada do Messias. E certamente um dos maiores trabalhadores da luz, porque até mesmo Jesus fala isso, né, mais lá para frente, ele fala que ele, dentre os homens, ele era o maior, né, e ele tem uma tarefa bem difícil, né, bem difícil, porque ele está abrindo caminho para uma mensagem nunca antes ouvida, né, não vou falar na face da terra, porque já tinham vindo missionários antes, plantando a mensagem do amor, mas Jesus foi o amor encarnado, né? A mensagem dele, ela ultrapassou a mensagem, ele vivenciou, né, esse amor de forma muito abrangente, profunda, linda. Então, a missão de João Batista era uma missão importantíssima, que requeria também um espírito corajoso, forte, resiliente, e que tivesse preparado para as dificuldades, né? As dificuldades dessa missão, de todos esses espíritos dentro, né, dessa falange, vamos colocar esse nome, a falange que veio com Jesus, a falange que ajudou Jesus, né, no seu messianato, todos eles passaram por provações bem difíceis, bem difíceis. A gente pode nomear, você pode escolher qualquer um aqui, qualquer um. Ou teve uma morte difícil, violenta, ou sofreu, né? Porque quem que não sofreu com o desfecho, né, do messianato de Jesus aqui na Terra, né? Pelo menos dos discípulos ou apóstolos, aqueles que estavam próximos e familiares, né? E posteriormente a gente, quando a gente se torna cristão, né, a gente aprende a dar valor e a entender e a respeitar toda essa história e toda a forma como ela chegou até nós, e devagarzinho a gente vai tentando entender, inclusive, né, a parte da crucificação e tudo mais.
Mas João Batista, então, ele veio meio que para abrir o caminho, né, para limpar todo o mato e permitir que Jesus tivesse passagem. Pelo menos como se ele viesse para ir plantando sementinhas nos corações das pessoas, para que quando Jesus viesse, ele pudesse encontrar corações mais dispostos a receber a mensagem que ele tinha para deixar, né? E aí a gente tenta imaginar aqui nós como espíritos encarnados que estamos hoje, onde nós estávamos naquela época de Jesus? É uma pergunta que eu me faço muito. Fico pensando e espero, sinceramente, que eu não fosse nenhuma daquelas que seguiam ele de perto, porque eu fico pensando, né? Poxa vida, você seguia Jesus e tá aqui nessa condição agora, é porque você não fez muito, né, das suas encarnações. Então, eu prefiro pensar que eu era algum bandido, algum malfeitor, né? Alguma coisa assim, porque senão eu vou ficar muito triste. Mas o fato é que todos nós, eu repito, todos nós, de uma maneira ou de outra, vimos Jesus já, de alguma forma. Vimos. Não é uma foto, uma representação numa pintura, não. Porque todo mundo já deve ter ouvido falar, né, dos exilados de Capela. E na verdade os exilados não foram só de Capela. Capela é uma das situações que são reportadas para a gente de forma maravilhosa pelo espírito de Emmanuel, por exemplo, pelo autor daquele livro Os Exilados de Capela. Enfim, exilados de uma série de lugares, de planetas, que vieram a parar aqui na Terra por conta dessa questão do magnetismo energético que coloca a nossa frequência vibratória num patamar que permite à espiritualidade superior que governa, né, os planetas e tal, saber exatamente quais os tipos de vibração que entram dentro daquela escala, né, do espectro de vibração que aceita o planeta Terra. Então, assim, tem uma série de coisas que são levadas em consideração e aí escolhe-se aqueles espíritos que têm, né, a capacidade de viver dentro daquele espectro vibratório e aí trazem para o planeta Terra. E segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Jesus acolhe realmente os exilados de Capela. E se vieram espíritos de outros planetas, faz todo sentido. Para mim é óbvio que ele também acolheu todos esses outros e, né, os recebeu com amor e com carinho e informou que ia ajudar, auxiliar, né, a todos que estavam chegando aqui a chegarem num novo patamar. Então é legal pensar, né, que todos nós tivemos a oportunidade de ver Jesus pessoalmente, que não foi algo especial para alguns poucos, né, que estavam aqui. Ele foi, inclusive, né, nas profundezas, ele foi visto por espíritos nos umbrais, né, umbral grosso, médio, plano das colônias. E aí vamos pensar que então, né, nós estamos aí reencarnando já há muito tempo, desde muito antes de Jesus, mas que a gente vem aí já passando por diversas vidas. E a gente não é capaz de falar agora com certeza absoluta que naquela época nós já nos tornamos cristãos, né? Até não somos nem capazes de dizer se a gente estava morando no mesmo país, né? Na mesma região, às vezes a gente estava morando do outro lado do mundo, às vezes, né? A gente nem soube pelos ouvidos que havia, né, um Messias, ou seja lá o que for. Muitas pessoas que moravam lá em Israel não davam o mínimo de importância para isso, né? Mas a mensagem cristã, ela foi se disseminando pelo mundo. E o fato da gente estar aqui hoje conversando sobre isso de uma forma assim mais, com uma consciência mais expandida, buscando nuances antes não enxergadas, pode querer dizer que a gente já traz os ensinamentos cristãos dentro de nós de algumas encarnações.
Fato é que se a gente teve outras encarnações no Ocidente, é muito provável que tenhamos sido já cristãos em outras encarnações. Só que provavelmente existe um momento que a gente se tornou cristão, um momento que a mensagem chegou até nós, um momento em que Jesus tocou no nosso coração. E essa mensagem, né, esses versículos de hoje, eles deveriam servir para a gente agradecer de todo o nosso coração a todos esses missionários que vieram antes de Jesus, junto com Jesus, depois de Jesus, e que prepararam o caminho, assim como João Batista, porque João Batista, de certa forma, ele preparou o caminho para aquelas pessoas que estavam encarnadas ali naquele momento, talvez para alguns desencarnados que estavam ali vendo e participando, né, e vivenciando a vida ali ainda, né, apesar de não terem um corpo físico. Para aquelas pessoas ele teve um impacto direto. Para nós, claro, tem uma mensagem aqui interessante, mas existem muitos outros missionários ou espíritos vinculados a Jesus que vieram depois, muitos se tornaram santos, inclusive, né, da Igreja Católica, e que inspiraram as pessoas do seu tempo e posteriormente a se tornarem cristãos, a enxergarem Jesus como o ser que ele é, a encará-lo como o Salvador, encará-lo como o Cristo, encará-lo como, né, o que for que a gente ainda tinha de capacidade naquela época de entender, mas alguém provavelmente foi o responsável pela nossa conversão, vamos colocar assim, né? Pela nossa conversão. Não acredito que tenha sido nessa encarnação agora. Nessa encarnação a gente pode até falar assim, eu não nasci com essas ideias espiritualistas. Eu nasci na Igreja Católica, eu nasci na Igreja Evangélica, mas aí com o tempo eu fui, né, aderindo mais para um universalismo, para um espiritualismo mais aberto. Eu entendo, e pode ser realmente, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando da primeira encarnação em que a gente se tornou cristãos. Talvez não cristãos como a gente é hoje, porque talvez a gente hoje seja mais cristão do que a gente jamais foi, por aceitar Jesus de uma forma mais universalista, não tão restritiva, não tão vinculada a preceitos que a gente sabe atualmente que são mais castrativos, que são mais limitadores, né? A gente tem atualmente uma imagem e uma ideia muito mais abrangente do que foi esse ser e da representatividade dele na nossa vida e na vida do nosso planeta em geral, até quiçá do nosso sistema solar, e a gente pode aí falar de ir divagando. Mas esse ponto, esse momento, né, que representa o momento da nossa conversão, ele tem aí muitos personagens aos quais a gente deve muita gratidão, penso eu. Às vezes não foi nenhum personagem conhecido, um santo, um mártir do cristianismo, né, ou alguma coisa assim. Às vezes foi um pai, uma mãe, né, um vizinho, uma vizinha, que conseguiu, através das suas palavras, das suas vivências, da forma que tratou a gente, perdoando a gente, amando, seja lá como for, despertar a gente para esse ser que a gente desconhecia, porque é muito legal fazer esse exercício, porque a gente talvez tenha
estando vivendo aqui, né, nos dias de hoje e tentando aí levar em consideração os ensinamentos cristãos, a gente tenta, né, se esforçar para ser gentil, para, né, fazer da sociedade uma sociedade um pouquinho melhor e tudo mais. Só que há alguns anos atrás, não sei nem se é muitos, alguns às vezes, né, às vezes na encarnação passada, a gente era da pá virada. A gente não queria nem saber de nada. E imagina, se hoje pra gente já é difícil falar de perdoar alguém que fez um mal pra gente, imagina, né, algumas encarnações atrás, a gente só ia querer saber de se vingar, né? Então, eu acho que uma pessoa que talvez tenha dado a mão pra gente, tenha abraçado, tenha acolhido, tenha, sabe, mostrado que se importava, pra gente que era meio que um bichinho selvagem, meio que, né, porque por causa do comportamento, provavelmente fez muita diferença na nossa vida, muita diferença, e a gente, sabe, ainda que não saibamos exatamente quem que deu essa mão pra gente, quem que nos despertou para a vida de verdade, a gente poderia, sim, emitir um pensamento de gratidão e pedir a Deus por essa pessoa, por essas pessoas, porque foram os João Batistas da nossa vida, né, para nós. Os João Batistas que estavam lá pregando no deserto, metaforicamente falando, claro, e a gente estava de uma certa forma preparados para naquele momento, então, finalmente deixar que a semente brotasse da mensagem cristã dentro de nós e permitir que ela tomasse um pouquinho da nossa atenção. E aí, a partir desse momento, talvez a gente tenha, né, se permitido mais. E claro, no passado existiam ainda muitos desse conhecimento limitado do que era essa conexão, né, religiosa, e as igrejas instituídas, infelizmente, não ajudavam muito, mas a ideia de Jesus, graças a Deus, ela é muito superior a qualquer religião e ela se manteve viva, e hoje a gente está aí se esforçando para apreendê-la realmente, né? E tentar, através dela, transformar as nossas vidas, com o auxílio do nosso Mestre amado e com o esforço próprio, que é inerente do processo. A gente vai fazendo o nosso melhor, não é isso? Muito bem. Então, hoje é isso. Nós convidamos a todos a participarem conosco da nossa oração de encerramento. Se tiverem água para fluidificar, pode colocar, fiquem à vontade, tá bom? Mestre de luz, de amor e de paz, obrigada pela sua mensagem que é atemporal e que consegue pescar novas almas sempre pelo caminho. Ainda que já tenhamos ouvido falar do seu nome, nem sempre a gente já decidiu entregar as nossas vidas para você. Hoje ainda, mesmo aqui, falando sobre o seu evangelho, estudando essas informações, ainda achamos que estamos entregando, mas na realidade as ações não falam tão alto por nós. Que a gente se conscientize da necessidade de mudar comportamentos, de sermos mais fraternos e de vivenciarmos mais o Evangelho no nosso dia a dia. Com o seu auxílio, o seu amparo, a sua instrução, a gente certamente vai conseguir, certamente. Mestre amado, a gente pede nesse momento para que olhe por nossas águas, que possa vir das fontes mais límpidas da espiritualidade superior até nós, o influxo de luz e de paz e de amor
que emana do coração do nosso Pai Celestial e possa impregnar cada molécula das nossas águas para que recebamos dentro das nossas necessidades. Cada um de nós precisa de alguma coisa específica que a gente possa encontrar nessas águas fluidificadas essa noite. Nós agradecemos pela presença de Jesus nas nossas vidas, pedimos que cada um de nós, aqui encarnados e desencarnados, possamos abrir os ouvidos, abrir os olhos, abrir o coração para Ele também, para quem sabe assim a gente conseguir promover a paz, a tão sonhada paz no nosso planeta Terra. Ser conosco hoje e sempre, Mestre, muito obrigada e que assim seja. É isso, pessoal, a gente se vê na próxima. Tchau!